Olá, Carlos Francischini, mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Universidade do DNA. Hoje eu vou explicar para você a diferença entre fita molde, fita não molde, fita senso, fita antissenso, fita codificadora, uma sopa de palavras aí que pode complicar a sua vida e eu vou mostrar para você que não tem nada de difícil. Fica até o final. Olha, eu vou direto ao ponto. Se tem uma coisa que pode confundir, e eu percebo que confunde muito quem começou a estudar biologia molecular e até mesmo aquelas pessoas que já trabalham na área, é com relação à nomenclatura que a gente deve dar para cada uma das fitas do DNA. Se você é estudante, está se preparando para uma prova da faculdade ou um concurso, isso vai levar você a perder essa questão. E se você já trabalha na área, isso pode ser tão sério a ponto de perder um experimento. Então fica até o final do vídeo para entender bem esse conteúdo e nunca mais esquecer. Eu vou começar te explicando que existe uma convenção, uma forma específica de como a gente deve descrever um gene. Dá uma olhada. Veja que essa é uma dupla fita de DNA. A fita de cima está no sentido 5' para o 3', enquanto a fita de baixo, que é antiparalela, está no sentido 3' para o 5'. Aqui só uma pausa, caso você não tenha familiaridade, ainda não conheça o que significa 5', 3', eu vou deixar um vídeo aqui na descrição onde eu expliquei um pouco disso, que eu acho que vai te ajudar. Então voltando aqui na nossa dupla fita de exemplo, a gente tem que lembrar que a função do DNA é servir como molde para a síntese de um RNA, e esse RNA depois vai ser usado para produção de uma proteína. E aqui é importante que você saiba que na célula, qualquer síntese, seja ela de DNA ou RNA, essas novas fitas geradas vão ser sempre no sentido 5' para o 3'. E que para isso você precisa então de um molde antiparalelo a esse, ou seja, no sentido 3' para o 5'. Se a gente voltar aqui no nosso exemplo, onde eu coloquei a forma convencional de se descrever um gene, fica claro que a fita de baixo está no sentido 3' para o 5'. Então, se uma dessas fitas vai ser usada como molde para a síntese do RNA, essa fita é a de baixo. Então, dentro daquele monte de palavras lá que eu falei que eu vou te ensinar nesse vídeo, se essa fita de baixo vai ser usada como molde, a gente vai chamar essa fita de fita molde. Já a fita de cima, que não vai ser usada para síntese de RNA, a gente pode chamar ela de fita não molde. Essas duas nomenclaturas são as mais fáceis de você entender. A que vai ser usada para fita de RNA é a molde, a que não vai ser usada para síntese de RNA é a não molde. Porém, outro termo que começa a ter potencial de complicar a sua vida, de começar a fazer uma confusão na sua cabeça, é que a fita não molde também recebe o nome de fita codificadora. O que eu mais vejo são pessoas confundindo esse termo da seguinte forma. Quando a gente fala fita codificadora, pode passar a falsa impressão que fita codificadora é aquela que codifica algo. Então, se uma fita do DNA vai ser usada para síntese de RNA, faria sentido você pensar que essa fita é a que vai codificar o RNA. Então, a fita molde seria a fita codificadora. Tá errado. Não cometa esse erro. Eu vou te explicar por que a fita não molde é chamada de codificadora. Vou voltar aqui na nossa dupla fita que eu estou usando de exemplo e olha só o que eu vou fazer. Eu vou eliminar aqui dessa dupla fita a fita não molde, eu vou deixar só a molde. Agora eu vou colocar em cima da fita molde, eu vou descrever em cima da fita molde o RNA que vai ser gerado a partir dela. Dá uma olhada aí no sentido 5' para o 3', né? Vê que ele é um RNA, tá com as uracilas tudo certinho. Agora vou fazer o seguinte, vou apagar a fita de DNA molde, vou deixar só a fita de RNA e vou descrever em cima dessa fita de RNA a fita não molde, que eu estou dizendo para você que também é chamada de fita codificadora. Olha só, tá as duas aí. Agora vamos fazer uma comparação. Presta bem atenção que a fita não molde ou fita codificadora é quase idêntica à fita do RNA gerada a partir da fita molde. A diferença entre a fita não molde ou codificadora e o RNA gerado é que na fita codificadora tem timina, enquanto no RNA tem uracila. Os demais nucleotídeos são exatamente os mesmos. Então vê se faz sentido na sua cabeça. A fita não molde é chamada de codificadora porque não é porque a partir dela se codifica o RNA, é porque ela possui praticamente a mesma sequência do RNA codificado a partir da fita molde. A única diferença é que onde tem timina na fita codificadora, tem uracila no RNA. Para você ter uma ideia da importância de você entender a fita codificadora, os bancos de material genômico, eles sempre descrevem a sequência do genoma de um determinado organismo a partir da fita codificadora. Por que isso? Porque se você tiver a fita codificadora, fica fácil você encontrar a dupla fita, lógico, né? Só fazer o pareamento AT e GC. E você sabendo que essa é a fita codificadora, basta substituir as timinas por uracilas e você encontra a sequência do RNA que vai ser gerado
a partir daquela dupla fita. Espero muito que você tenha entendido, porque agora eu vou introduzir para você outros dois conceitos que são igualmente importantes e igualmente utilizados. Existem outras duas formas de a gente nomear as fitas do DNA. São elas fita senso e fita antissenso. Eu quero que você compreenda esse termo senso na forma de sentido mesmo, tá? E ele sempre se refere ao sentido da fita do RNA. Então, na dupla fita de DNA, aquela fita que tem o mesmo sentido da fita de RNA que vai ser gerada é chamada de fita senso. Já a fita que tem o sentido inverso à fita de RNA que vai ser gerada é chamada de fita antissenso. Então vamos fazer um raciocínio aqui. Eu falei para você que a fita não molde também é chamada de codificadora, porque ela tem praticamente a mesma sequência do RNA, com exceção que ela tem timina e o RNA tem uracilo, ou seja, ela tem o mesmo sentido da fita do RNA que vai ser gerado. Se ela tem o mesmo sentido, ela também pode receber o nome de fita senso. Enquanto a outra fita, que é a fita molde, que tem sentido contrário ao RNA que vai ser gerado, é chamada de fita antissenso. Resumindo aqui é o seguinte, você tem uma dupla fita de DNA, a fita molde também é chamada de fita antissenso. A fita que não é molde, que não é antissenso, é chamada de não molde, ou codificadora, ou fita senso. E o termo codificadora e senso está relacionado ao sentido do RNA gerado a partir daquela dupla fita. É só isso. É só seguir uma ordem de raciocínio que não tem como errar, você não vai perder nem ponto na prova e você não vai perder nenhum experimento aí que você tem que desenvolver. Eu só queria, antes de terminar esse vídeo, te chamar uma atenção para que você não leve de forma alguma para sua vida que sempre que você tiver uma dupla fita de DNA na sua frente ali descrita, a de baixo é sempre a fita molde. Espero que eu não esteja te confundindo agora. Lá no começo do vídeo eu falei para você que existe uma forma convencional de descrever uma dupla fita de DNA. Se a gente for lá num banco genômico e puxar um fragmento qualquer, um gene qualquer, de um organismo qualquer, lá vai estar a fita codificadora, sentido 5 linha, 3 linha, então a gente consegue descrever isso da forma que eu coloquei no exemplo. Então, para quem trabalha em laboratório, na vida real, de fato, se a gente usar essa representação como convenção, a fita de baixo é a fita molde. Mas tem coisas que vão confundir muito a sua cabeça, principalmente em provas da faculdade ou concurso. Porque às vezes o professor coloca uma dupla fita de DNA e diz para você, olha, considere a fita de cima como fita molde. Então nesses casos, provas e concursos, sempre o enunciado tem que deixar claro para você, olha, considere a fita X ou Y como molde ou não molde. Caso o enunciado não cite isso, você vai entender então que ele está descrevendo aquela dupla fita da forma convencional, então sim, você vai entender que a fita 3 no sentido 3 linha para 5 linha vai ser a molde, enquanto a fita 5 linha para 3 linha, a fita de cima vai ser a não molde. Espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários, vou ter o maior prazer de responder e com certeza aí te encontro nos próximos vídeos. Até mais!